Ele mesmo, senhoras e senhores, às 18h54, às 18h54, o Anderson Lidiano Rodrigues, ele que agora, dia 22 agora, recente, nem me chamou pra festa, foi recente a festa, hein, nem me chamou, fez 40 anos, tá inteiro, tá bem mais inteiro que eu, todos os convidados que vêm aqui são melhores que eu, já diga-se de passagem, esposo, casado, pai, estudante de gestão de segurança pública, servidor público há 9 anos, nascido em Campo Grande, morou de 2003 a 2009 em Cuiabá. Alô, Chico, você que é de Cuiabá, ó que seu conterrâneo tá aqui com a gente aqui, iniciado na ufologia e na espiritualidade universalista e pesquisa as medicinas das florestas. Já está com a gente aqui nos estúdios, senhoras e senhores, Anderson da Galáxia. Alô, Anderson, muitíssimo boa noite, irmão. E de coração, obrigado mesmo pela presença. Boa noite, Rairan. É um enorme prazer poder estar aqui nessa noite. Parabenizar essa equipe aqui, essa rádio web aqui, parabenizar o trabalho de vocês, que é muito legal, é muito interessante. É só eu e meu namorado, só, Gabriel, só nós dois aqui. E eu vim na intenção de conhecer o Renê, mas vai ficar para a próxima, né? Mas, primeiramente, aí, agradecer ao convite de estar aqui. Eu quero dizer que eu não sou um perito nessa área, mas sou uma pessoa que gosto muito da ufologia, da espiritualidade. E é muito bom. Também mandar um abraço para minha família, esposa, filhos. Um abraço para os meus amigos aí da ufologia aí de Cuiabá. E a gente tem um grupo de ufologia aí. Tem membros de Cuiabá, São Paulo, o pessoal daqui também. Um abraço para o Elvis aí, que é o irmão. Está caminhando junto aí nesse despertar da consciência aí. E vamos falando aí, vamos conversando. Meu objetivo aqui não é convencer ninguém a acreditar em mim. Que nem a gente já sabe que cada ser é um universo, entendeu? Você cocria a sua realidade. Então, para aqueles que não estão prontos para esse assunto, não é meu objetivo convencê-los. Não é. Também não é meu objetivo estar falando que certo tipo de raças são do mal, ou são do bem. A realidade é que eles existem. Não existe mais essa questão do geocentrismo em dizer que nós somos a única raça no universo. A única Sabe que eu vida nunca acreditei universo. nisso? Eu nunca acreditei nisso, cara. Porque eu acho de uma... É inconcebível isso, irmão. Eu acho de um... como é que eu posso falar pra você? De um egocentrismo, de uma... Tipo assim, só tem você, o ser lindo. Ontem, né, acharam a criança lá dentro do barril. Nós somos o ser mais evoluído do universo, só tem a gente, só. Não tem mais ninguém, não temos absolutamente... Não, podemos ser os únicos do universo, sim, mas vem cá. Num termo um pouco negativo, nós somos os únicos universos que matamos a nossa própria raça, que matamos as nossas próprias sementes, nossas crianças, abusamos, estrupamos. Nós somos os únicos universo que odiamos o nosso semelhante por causa de política, por causa de partido. Então a gente está um pouquinho atrasado nesse despertar dessa consciência, sim. Mas nessas questões podemos ser os únicos do universo, sim. Mas eu sempre tive essa convicção também, cara. Apesar de eu ser um cara... Somos crianças que estão engateando aí nessa busca aí de... somos. Que a gente está começando a entender como que funciona as coisas. Eu concordo também plenamente também com você. Gente, super legal. Lidiano tá com a gente aqui no estúdio, aqui, meu amigo Anderson da Galáxia. Desculpa, viu, que eu chamo ele de Lidiano, porque eu conheço ele há muitos anos, eu conheço ele pelo nome composto dele, porque ele é um chegado da gente das antigas. Me fala um negócio pra você, ô Anderson, pra quem nos ouve pelo aplicativo da Papo de Bairro, pra quem nos acompanha por imagens pelo YouTube e também pelo Facebook, como que surgiu o seu interesse pela ufologia, pela espiritualidade em si? Como que surgiu esse despertar? Da onde que veio isso de você? Tudo bem, vamos lá.
que acontece, Rairan? No meu ponto de vista, no meu entendimento, e muita gente está alcançando essas questões de consciência. Vivemos numa Matrix. E pelo fato de vivermos nessa Matrix, nós somos muito centrados com esse pouco conhecimento, essa convivência dessa humanidade, acharmos que tudo é aqui, que tudo se resume aqui, que tudo se resume na matéria. Mas o mais interessante para as pessoas que estão despertando na Matrix, que estão despertando as suas consciências, acordando nesse sistema planetário aqui, de terceira dimensão, é que, na verdade, existem muitas coisas além. E o meu despertar começou com questionamentos. Tudo eu questionei. Sempre tive essa curiosidade de estar questionando, observando. E eu passei um período da minha vida no meio religioso, tenho muito respeito, ajuda muita gente. Só que eu não estava me suprindo. Então eu comecei por pesquisas. E também por um fenômeno que mais um pouquinho a gente vai estar falando, né? Que é bem... E eu quero saber bem complexo. Uhum. Mas, não querendo te interromper, desculpa. Uhum. Para concluir. Então a gente tem... eu consegui ter essa visão de que tudo não se resume aqui, não tem como a gente ser a única raça dentro desse universo. E por meio de pesquisa a gente pode começar aqui também a questão, por exemplo, a gente observar que tem uma observação maior que em termos de que o mundo, a questão de energia, frequência e vibração. Como é falado por um grande gênio que já teve no meio da nossa humanidade, que se você quer descobrir os segredos do universo, começa a observar em termos de energia, frequência e vibração. Nikola Tesla. E eu agradeço muito a oportunidade de estar despertando a minha consciência. E o interessante é que a gente é muito além do que a gente imagina que a gente seja. Muito além. Muito além. Nossa. Até então eu acredito, mas você acredita, cara, eu acho a gente tão uns bosta, cara, essa raça nossa, cara, tipo, tão cocô de tudo mesmo. Será que a gente consegue ainda chegar? Tipo, a gente tá tentando, né? Nós estamos caminhando. Agora nós estávamos conversando ontem informalmente, né? Agora que as grandes redes, parece que agora eles estão querendo, como já não tem mais como esconder, como não tem mais como fazer nada, é agora que eles estão querendo, igual eu falei pra você antes, saiu o negócio de, avistamento de tal coisa, ou algum evento que aconteceu, aí era no tecmundo.xblog.com. Hoje não, hoje tá na Isto É, na BBC, hoje tá no Pentágono, hoje já sai no Jornal da Band, no Jornal Nacional, já é um negócio mais diferente, é lógico, não partindo da parte da religiosidade, porque cada um tem a sua, eu respeito, mas assim, eu também sou desse pensamento, eu não sei, só que assim, como nós somos, eu me considero, né, pelo menos a gente como uma raça muito ainda, né, vamos dizer assim, no despertar ainda, né, estamos querendo despertar uma consciência, uma coisa do tipo, é difícil você falar com outra pessoa, né, Anderson, é você chegar, você poder conversar, você poder falar sobre o tema sem você levar no lado da palhaçada, porque existe a palhaçada, tudo quanto é tipo, hoje um amigo meu tá falando com a gente, Anderson, falando assim, o assunto da ufologia, o assunto ele ficou muito avacalhado por causa das brincadeiras, mas negativo, não? Os caras brincam também com, né, Porta do Fundo brinca com o cristianismo, brinca com as coisas, e nem por isso você deixa de desacreditar naquilo, nem por isso você deixa, porque acontece muito. Mas o charlatão, ele tem tudo quanto é lugar. O cara que ele quer vender, ele tá dentro da igreja, ele tá na macumba, ele tá na ufologia, ele tá lá no plenário, ele tá governando você agora que votou, que é um besta, que ontem tava o vereador aqui. Eu falei pra vocês, mandem as perguntas aqui. Tem que mandar. Essa galera que tá na frente do rolê, essa galera. Então tem tudo quanto é lugar, né, Lidiano? Tem lá na ufologia, tem lá no cara da igreja, tem no cara da macumba, tem lá no cara dentro de qualquer coisa, do budismo, tem um charlatão também, já foi um cara dentro de casa me vender estátua por, tipo, R$190.
entendeu? Uma estátua de Buda e bababá e falando as coisas. Então, assim, tem em tudo quanto é modelo. O que você atribui da sociedade essa falta de interesse ou não? Não digo nem de interesse, de descrédito, porque o descrédito ele não quer dizer que você desvaloriza, porque você desvalorizar é você pichar. O descrédito é quando a pessoa fala e a pessoa não consegue assimilar, como ela não consegue entender, o que ela faz? Ela prefere falar, não, esse cara é doido, esse cara é isso, porque ela não tem essa compreensão, ela não teve essa experiência, né, vamos dizer assim. Na verdade, nós estamos já na era da informação, né? Hoje em dia, podemos ter informação na palma da mão, né? Aqui, ó. Hoje em dia. Isso aqui também já foi previsto pelo gênio Nikola Tesla também, né? Que um dia teríamos. Então, tá aqui, ó. Mas, que nem você falou mesmo, tem muita coisa fake, tem pessoas que aproveitam da situação, aproveitos próprios. Mas o que acontece? Esses fenômenos sempre estiveram no nosso meio. Então, é desde aquela história, você lembra aquela história antiga do pessoal de fazenda, falar assim, tem uma luz atrás do morro, tem uma luz ali na porteira. Só que hoje em dia, devido ao fato de a gente ter informação fácil, essas informações estão chegando. E vai chegar mais ainda. Entendeu? Ela vai chegar, não tem como, é a era da transição planetária. Vai ter grandes eventos. E sempre teve, inclusive, a nossa região é uma região que sempre teve fenômenos ufológicos. A gente tem o maior avistamento de número de pessoas, que é a situação de 1982, Morenão. Você que é da área do futebol, você sabe da história. Sim, eu que sei. Então tem pessoas aí que vivem 20, 30 anos em Campo Grande e não sabe disso. E eu conheço gente que tava lá, viu? Olha pra você ver. Então... Você conhece? Isso ontem, quando você falou. Filho. Mais de 30 mil pessoas avistaram um OVNI gigantesco no meio do campo parado, num pleno jogo, Campeonato Brasileiro. E fora outros, são inúmeros. Inúmeros. Reza a lenda que diz que, eu falei pra você brincando ontem, o pessoal, todo mundo comenta isso. Diz que realmente, né, foi visto isso aí entre Operário, foi Operário e Vasco. Operário e Vasco. Operário e Vasco. Diz que roubaram o futebol do estado aqui do Mato Grosso do Sul e levaram embora, nunca mais voltaram. O Operário ainda ganhou de 2-1, porque, né? Pra você ver como tinha algo errado aquele dia lá. Mas então, Então essas informações elas vão chegar. É previsto. A gente está numa era já que a astrologia fala que nós já estamos adentrando a era de Aquários, né? E é a era da transição planetária. A humanidade ela vai evoluir. Esse é o projeto. O projeto Terra é esse, a evolução da humanidade. E esses irmãos dos cosmos sempre estiveram conosco, sempre estiveram A gente pode ir bem além. A gente pode ir até para a questão da teoria Anunnaki, os deuses astronautas, né? Então é bem plausível essa teoria que eles estão aqui desde da moldagem do Homo sapiens, da moldagem genética do Homo sapiens. Então, tem até uma ufóloga que eu gosto muito, tenho um enorme desejo de conhecer, que é a Vanted, né? Que ela é perita nessa questão da teoria Anunnaki, né? Então, eles sempre estiveram aqui. Mas, hoje em dia, a humanidade está sendo preparada. Ela está sendo preparada para começar a receber essas informações. Isso aí também é a questão da vibração também, que nós somos seres energéticos. Então, você, para ter um contato, você tem que vibrar na energia desses seres, que eles são altamente evoluídos, são seres elevados de energia, de vibração. Então, quem está numa vibração densa, uma baixa vibração, não tem como estar tendo esses contatos, tendo esses insights, tendo esses avistamentos, se você estiver numa baixa vibração. Não vibrar na energia desses seres que são altamente seres elevados. Em outras palavras, você não entrar também, porque, vou falar para você, o Augusto está falando aqui para a gente aqui, como identificar
um reptiliano entre nós. É possível identificar? O Augusto está perguntando para a gente se existe alguma característica, ele que está nos acompanhando. Alô, Augusto, obrigado pela pergunta, obrigado pela sua audiência aí. Nós estamos passando aqui para o Anderson da Galáxia com a gente aqui. Cara, os seres reptilianos. Tem como identificar? Porque, pelo que eu escuto falar, não tem alguma característica? Você... É que nem eu falei, eu não vou adentrar essas questões até que não me é permitido. Eu não vou falar de coisa que essas questões de seres negativos, se é do mal, se é do bem. Mas os seres reptilianos é uma realidade. São seres que estão aqui há muito tempo. Eles estão no meio da humanidade. Agora, a questão de identificá-los é a questão que eu falei, de vibração. Eu já ouvi falar de pessoas que conseguiram identificar. Eles são seres muito elevados em questões mentais. Aí, é assunto de louco, mano. Não, o ouvinte está perguntando aqui, ele está no assunto. Se transfigurar com aparência humana. Sim. Humana. Eles conseguem se transfigurar. Então, dificilmente alguém que tem uma elevação mental pode conseguir identificá-lo, sim. Mas é muito difícil. Eles estão no meio de toda a sociedade. Eles estão aqui há muito tempo. Tem teorias que falam que eles são seres originários daqui do planeta Terra, que são a evolução dos dinossauros, né? É assunto louco, né? E já outras teorias falam que eles são de outras constelações, de outras realidades aí. O Anthony está perguntando aqui, pergunta para o Anderson da Galáxia, eu falo aqui de Taboco, distrito de Corguinho. O senhor conhece a cidade de Zigurates? Não, eu não conheço. Eu já ouvi falar um pouco sobre esse assunto. Não conheço para estar repassando aqui esse assunto. E queria mandar um abraço aí para Corguinho. E foi bom ter tocado nesse assunto de Corguinho. Corguinho, ele tem um dos maiores ufólogos da nossa região, que é o professor Lúcio. É uma pessoa também que eu tenho um enorme desejo de conhecer. Ele tem um sítio ufológico aqui em Corguinho. Conheço a sua história. Tem livros, vou ler os livros dele. Estou terminando de ler um livro, já vou entrar no conhecimento das questões ufológica desse senhor, que é muito sábio, é uma excelente pessoa. Todo mundo que conhece ele fala que é bem provável de nem ser um ser humano de tão elevado que esse ufólogo aí. Professor Lúcio, um abraço para o senhor aí. Eu estou muito querendo conhecer o senhor. E dizem também que o seu sítio também é um portal. Tem muitos avistamentos, eu conheço pessoas que tiveram umas experiências boas ali. O Sidney Nunes está perguntando para a gente aqui, boa noite, Anderson da Galáxia, você pode perguntar sobre os espíritos, tá falando para mim, né? O bicho é tão burro que não sabe nem escrever. Mentira, irmão, obrigado pelo carinho, por você estar aqui com a sua audiência, eu vou passar a sua pergunta para ele, ele tá perguntando aqui, eu que sou idiota, que ele é errado, pergunta sobre os espíritos das florestas e tudo que a natureza pode nos oferecer. Alô, Sidney Nunes, obrigado pelo carinho, obrigado pela pergunta. O Anderson vai responder para você. Pode perguntar sobre os espíritos das florestas e tudo que a natureza pode oferecer. Aí tem um negócio que eu acredito, hein? Na natureza chegada. Aí é os que... Alô, Ana! Ana tá com a gente aqui, chegando do Pelourinho. Que inveja, hein, Ana? Que dia, hein? Que fase que você tá, hein, Ana? Dia cheio de graça, fé, flores, alfazema e canções. Assim emano muita axé e vibrações positivas para o Rairan e o Fala Campão. Alô, Ana, obrigado, cara. Recebi aqui agora, mano. Vocês aqui conversando com a gente, vocês estão muito próximo da gente, cara. Eu fico muito feliz. O Cacau tá com a gente aqui também, falando, eu tenho livros dele. O pessoal já está interagindo aqui, falando, eu tenho livros dele aqui, o que o convidado sabe sobre o Urandir, sobre o Bilu, depois ele vai falar, primeiro vamos responder essa daqui, que é sobre os espíritos das florestas e o que a natureza tem para oferecer, que foi o nosso querido Sidney Nunes que perguntou. Obrigado, Sidney, pelo carinho. Tranquilo. Um abraço para a pessoa que fez a pergunta. Eu quero dizer que eu estou iniciando também, eu não tenho toda essa complexidade de informações. Sou uma pessoa que estou aprendendo, sou um iniciado. Mas vamos
vamos ter uma visão. Como que eu vou poder explicar? Tudo é consciência. Nós somos seres de consciência, nós somos fractais de uma consciência maior. Nós somos consciências habitando um corpo material, uma matéria, um avatar, mas a nossa origem, ela é universo. A grande consciência universal, ela se fractalizou e vive as experiências em todas as realidades. Então, essa grande consciência, muitas pessoas podem chamar de Deus, o Uno, o arquiteto do universo, mas ele vive em todas as realidades, em todas as possibilidades. Então, desde um extraterrestre, um ser elevado, um anjo, um semideus, até numa formiguinha ou na menor partícula, tudo faz parte do Uno. Então a consciência, a natureza, ela também, ela é esse Deus, é o Uno. A natureza é um ser divino. E o planeta Terra, essa não é uma simples bola perdida no espaço, girando aí, não é assim, não funciona assim, no meu entendimento. O planeta Terra é uma grande consciência viva, é uma consciência. E tudo que esse planeta tem a nos oferecer é coisas boas, é coisas de Deus. A natureza, ela é muito rica, inserida nessa consciência. Então, os espíritos das florestas também são consciências fractalizadas, mas que algumas condições de seres elevados, eles já não precisam mais utilizar de matéria, corpo. Mas eles adentram essa realidade, adentram outras realidades. E isso é uma realidade, Existe sim os espíritos da floresta, os ancestrais indígenas. Então todos esses seres, eles atingindo um nível de evolução, alguns deles já não vão nem precisar mais ocupar corpo de matéria. Mas o nosso planeta é uma grande consciência também, faz parte de uma consciência, e a natureza é algo espetacular. A nossa natureza é algo que devia, da nossa parte de humanos, ter mais atenção, mais cuidado, mais respeito. As medicinas dessa floresta que curam são coisas extraordinárias, além da nossa compreensão humana. O nosso compreendimento ele é um pouco pequeno para estar entendendo essas energias. Que é a energia da floresta, a energia da Mãe Gaia. Eu conheço, eu já Terra. fiquei perdido por ali já também, já. Lá na Mata Atlântica, no Rio de Janeiro, fiquei perdido por lá um tempo lá. Eu sei como é que funciona bem. Rotela tá com a gente aqui, direto da Copa Vila 2, tá com a gente aqui também. O Anderson tá aqui com a gente. O Anthony tá falando muito bacana a cidade onde apareceu o ET Bilu. Os caras tão zoando porque eu tô ligado de qualquer do Bilu. O Cacau tá falando aqui, eu tenho os livros deles. Sim, o Eric Draven tá falando aqui que a Cris está falando aqui que existem gnomos. É verdade, Cris. Já não é a primeira pessoa que me fala isso. Realmente, o pessoal fala mesmo, o pessoal comenta mesmo. Eu acho assim, eu acredito, viu? Não pensa você que eu não acredito, não. A Cris está falando aqui, existem gnomos. Eu já tive amigo meu amigos, no plural, que juram de pé junto. É porque acontece o seguinte, o tema hoje, ele é um tema que é o seguinte, se você tem uma cabeça de bosta, uma cabeça fechada, você não vai entender. Porque o tema de hoje, ele é um tema que, como é que ele fala? Ele aspira a sua inteligência, ele é um tema que ele vai além da sua compreensão. Então, como nós somos, Rairan, como eu considero nós seres humanos, eu vejo como uma eterna barata que tomou uma chinelada, que a gente não sabe para onde que a gente vai, para onde a gente está correndo, e olha que a gente tem asa para voar, a gente não sabe. Então, considera a gente uma eterna barata que tomou uma chinelada, porque a gente não sabe. Cada um acredita numa coisa, nós temos que respeitar. Agora, nós não podemos desqualificar a pessoa pela crença dela.
Eu não posso desqualificar o crente, eu não posso desqualificar o evangélico, eu não posso desqualificar o cara que acredita que trabalha com ufologia, eu não posso desqualificar o cara que trabalha com espiritismo. Nós não podemos desqualificar, porque você não tem gabarito para desqualificar ninguém, cara. Não adianta você querer vir aqui desqualificar as pessoas, porque você não tem gabarito para isso. Você não tem inteligência suficiente para isso. Nós somos todo mundo naquele nível 0,0. Olha quem entrou com a gente aqui, nosso querido Valdemir Valdes Braga. Um abraço aí pro Lidiano Rairan. Tá mandado um abraço pra ele aqui. O Valdemir Valdez Braga mandou um abraço pra você, Lidiano. Douglas Teixeira tá falando aqui. Quando fui na Lagoa da Barra da Funda da Tijuca, também no Rio de Janeiro, eu também avistei um OVNI. Ele tá dizendo aqui que ele vê. Ele tá falando, cara. Se você não acredita, é problema seu, cara. Não é problema do cara, o cara tá falando que ele viu, você fala tanta merda, bebe o dia inteiro, usa droga, fica enchendo o saco e ninguém enche sua cabeça, por que o cara vem falar aqui, você enche o saco? O Valdemir mandou um abraço pra você, o Douglas Esquivel, e quem entrou comigo aqui? Ele, o Cleison, meu cabeludo lindo de morrer. Alô Cleison, um beijo pra você, um beijo no seu coração, irmão. Obrigado pela presença, obrigado mesmo de coração, muitíssimo obrigado. Quem tá aqui também... Quem tá mandando... Ô, J. Augusto, vai caçar o que fazer, bicho. Você não tem o que fazer, não? Vai caçar o que fazer, homem. Não enche. O Marcelo aqui também tá falando eu. O Marcelo, que é um cara muito inteligente, cara. É um cara que trabalha comigo lá também. Ele é um cara que hoje eu falei sobre o assunto com ele. Ele é um cara super respeitoso, super qualificado também para falar com o assunto. Marcelo, pode mandar pra gente aqui, manda sua pergunta, manda a sua experiência, que a gente vai estar passando pro Lidiano, sim senhor, para se você preferir, nosso amigo Anderson da Galáxia, todo mundo conhece ele como Anderson da Galáxia, ele que, presta atenção, ele que é sócio fundador, ele com a esposa dele, da Chiparia da Galáxia. É por isso que vem o nome Anderson da Galáxia, não é que eu tenho inteligência da Galáxia. É da Chiparia da Galáxia. Da Chiparia da Galáxia, que diga-se de passagem, faz um sucesso do caramba, que eu vejo o pessoal compartilhando, né? Você vai entregar, diz que é top pra caramba. Até hoje o Lidiano não me deu uma chipa, cara. Não me deu uma chipa. Eu ia trazer, cara. Eu ia trazer assada, cara. Mas esqueci até minha mochila, cara. Quem era chipa, né? Mas nós vamos estar com a gente aqui, pra não falar, não. Tá falando aqui, pode ficar tranquilo. A Ana tá falando, sem desqualificar ninguém, respeitar a todos. Boa, Rairan. Você que é boa, Ana. Obrigado, viu, pelo carinho. E é verdade mesmo, né, Ana? Nós temos que entender e respeitar todas as culturas, todas as religiões, todas as crenças. O que nós temos que fazer é conversar, é dialogar, é escutar, porque eu quero saber, porque pra gente, pra você, nós estamos levando pro nosso ouvinte aí, pra você, inclusive, muitíssimo obrigado pra você que nos acompanha pelo aplicativo da Papo de Bairro, pra você que nos acompanha por imagens, pelo YouTube, pelo Facebook, nós estamos levando o debate, nós estamos levando a conversa, a informação para você ver, você coloca na mesa o que você acredita, o que você não acredita, o que você acha de interessante, o que você filtra. O nosso querido Anderson da Galáxia veio aqui desde o começo, ele falou, eu não sou nenhum entendedor expert, eu não sou nenhum estudioso pica das galáxias, eu sou simplesmente um cara que está vivendo essa experiência e gostaria de conversar com vocês o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, as experiências que eu vi, as experiências que eu presenciei, as experiências que eu escutei. Eu estou aqui de braços abertos, ele veio aqui de braços abertos para conversar com a gente, para contar a sua experiência, para contar a sua história. Então todos nós temos que tratar todos com muito respeito. A Arislane entrou aqui, chipa maravilhosa da galáxia, ela mandou aqui. Obrigado. Ó. Obrigado pelo carinho. A Cristiane falou, Rairan, para de falar e deixa o convidado falar. A Cris, como sempre, me pichando. Como sempre, o nosso ouvinte aqui me desqualificando e me pichando. Eu vou deixar ele falar assim, só que eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que pagar a música que tá aqui, eu vou pagar 2 musiquinhas e na volta, meu amigo, na volta, o nosso querido Lidiano, ou no, se você preferir, Chipa da Galáxia, porque a outra já mandou aqui que não é mais Lidiano, é Chipa da Galáxia, seu nome. Ele vai estar falando sobre a experiência que ele teve, um evento que ele teve com essas entidades, como você queira chamar, representatividade, reptiliano, o que você quiser chamar. Contanto que você tenha a cabeça aberta para escutar uma pessoa que vem para contribuir, para falar com a gente, ele vai vir para contar a história dele daqui a pouquinho. Depois dos comerciais, eu vou pagar uma música aqui, Lidiano, vou pagar um Creedence, ele que é o nosso querido Anderson das Galáxias,
está aqui com a gente aqui também. Aqui é a reunião da Narcóticos Anônimos, está querendo dizer que só tem drogado na live. Parabéns, viu? O nosso querido Eric falando aqui sobre a frequência pode interferir na nossa visão. Daqui a pouco ele vai responder, Marcelo. Obrigado pela pergunta, meu irmão. Ele está perguntando aqui sobre a frequência, se pode interferir na nossa visão. Muito boa pergunta, Marcelo. Nós vamos fazer sim. Aqui o nosso querida Cris está falando aqui, nunca desqualifica, meu amigo, te amamos muito. Eu sei, Cris, eu tô brincando, boca de burra. Eu também amo. Tem como mandar um nudes pra mim do Augusto aí, fazendo favor, no privativo aqui, pra gente poder fortalecer aqui? O Douglas tá falando, tá pichando o Rairan. Gente, obrigado por vocês que estão na live com a gente. Eu vou ter que pagar a música aqui, senão vai cair tudo aqui. O Gabriel já tá me olhando feio, porque o Santos perdeu. Ele já não tá muito feliz com toda a paçoca. Em Campo Grande, 19h24. Fala, Campão, volta já. Eu estou aqui nos estúdios, ele que veio para a parte final aqui conversar com a gente. Agora sim, na parte final, ele vai contar para a gente aqui como foi a sua experiência, o seu primeiro contato com o tipo do assunto, com a ufologia, com... Eu acredito demais, cara, eu acredito demais. Até porque... Eu sempre falei, até estava comentando com o nosso querido Anderson ontem, eu não acredito, você vai me desculpar com todo o respeito do mundo, eu confio em você que tem, eu confio não, respeito você que tem religião, você que acredita em qualquer coisa, em qualquer crença que você tem, mas eu não consigo acreditar que só tem a gente aqui, velho, eu não consigo, eu sei. Quem acredita nas outras partes de religião, beleza, só tem a gente, é Deus e pronto, e acabou. Beleza, só que eu também não acredito, cara. Eu acredito que existe porque o universo é muito grande, a nossa consciência ela é muito pequena, é um negocinho muito... A gente tá acabando de começar a pensar, nós acabamos de sair da caverna, né? Quem nós vamos ficar pagando uma de gatinho aqui? Então eu queria, o Anderson da Galáxia, que você, por gentileza... Com muito carinho, com muito respeito, contasse pra gente como que foi a sua experiência, o seu primeiro contato, para que a gente possa, o ouvinte que está em casa, a pessoa que está em casa, ele possa ter um entendimento, ele possa olhar para você que está aqui com a gente aqui agora e falar, esse cara tá aí e realmente ele está contando uma experiência que ele viveu mesmo. Por gentileza, irmão. Bom, Rairan, retribuir o abraço aí dos colegas aí, né, os colegas de serviço, aí, um abraço e muito respeito aí pela instituição, muito respeito pelos amigos aí. E eu vou repetir o que eu falei no início aqui. O meu objetivo aqui não é convencer ninguém. Eu não tenho por que convencer ninguém. Aceitei o convite de vir aqui, porque eu gosto do assunto, gosto da ufologia. E esse fenômeno que aconteceu comigo, eu demorei muito para estar compreendendo. Eu passei uma época muito difícil na minha vida, por desequilíbrios. Hoje em dia eu posso dizer que eu sou uma pessoa desperta, com a consciência. Eu tive essa oportunidade, foi me dada essa oportunidade de me tornar uma pessoa melhor. Eu sei que eu cometi erros, eu cometi maus exemplos, mas hoje tudo mudou. Hoje em dia é uma outra história. E eu tinha 17 anos... Eu era um jovem tranquilo, religioso, eu era de uma certa religião, músico dessa igreja. Estava numa fase na minha vida bem tranquila, bem família, bem sossegado, um jovem bem sossegado. E nessa religião eu era uma pessoa bem dedicada. Tenho muito respeito pelas religiões. Hoje em dia, eu posso dizer que a minha religião é o universo. É o conhecimento do universo. E nessa época, eu sempre conversava com as outras pessoas religiosas, a gente tinha um assunto de falar de acordar de madrugada, pedir para o Espírito Santo acordar a gente de madrugada para orar, que acontecia essa experiência. E antes de dormir eu fiz a minha oração de prática, normal, e pedi o Espírito Santo me acordar de madrugada que eu queria orar. E é bem complexo esse assunto, gente. Eu dormi,
E ao dormir, eu imagino que fosse umas 2 horas da manhã, eu não tenho como estipular o horário. Nessa época, meu pai já era idoso, meu finado pai de criação, e eu não sei nem porquê, ele estava até dormindo no mesmo quarto que eu. E quando foi um horário, eu acordei, eu retornei do meu sono, estava dormindo, eu retornei, me observei, e algo diferente estava acontecendo. Eu estava tomado por uma energia que eu não sei descrever. Essa energia era dos pés à cabeça. Uma energia muito radiante. E naquela época eu não tinha muito entendimento, eu só entendia que era alguma coisa muito paranormal que estava acontecendo, uma loucura. E eu não conseguia me mexer na cama. Não conseguia, de forma alguma. Eu entrei em desespero. Falei, estou morrendo. Eu conseguia observar meu pai na cama do lado. E eu observei que o meu teto da minha casa abriu em luz. Uma luz muito intensa. E eu fui retirado do meu corpo. Essa atividade que aconteceu, ela não foi uma atividade física. Ela foi uma atividade extrafísica. Eu projetei do meu corpo. Não somos só esse corpo material, nós temos outros corpos espirituais. Então, o meu corpo espiritual se projetou induzidamente. Alguma coisa estava me puxando para dentro daquela luz. E eu entrei em desespero, não queria. Eu pensei, morri, né? Estou passando para o outro lado. Falei, pô, não tem como descrever. E eu fui atraído para essa luz. Quando eu adentrei dessa luz, eu pude perceber que a comunicação no mundo astral, não existe palavras, não existe essa verbalização nossa aqui, é tudo telepático. Eu comecei a ter informações telepáticas na minha consciência, ou na minha cabeça desse corpo astral, ou nesse meu entendimento. E eu pude perceber que eu estava num ambiente, mas eu não conseguia descrever esse ambiente. Cara, isso já faz 23 anos, é a primeira vez que eu estou falando sobre esse assunto no meio de comunicação. As pessoas que sabem disso são pessoas amigas minha esposa, pessoas próximas. Nessa época eu tentei procurar saber sobre o assunto, perguntei para pastores, perguntei para outras pessoas, ninguém sabia dizer o que aconteceu de fato. E continuando esse fenômeno paranormal que aconteceu, começou a vir mensagem telepática na minha cabeça, mandando eu afirmar certos comandos telepáticos, que eu entendo que foi uma hipnose nessa situação. E logo eu recebendo esses comandos telepáticos, eu confirmei com certo receio, eu estava com muito medo, eu achei mesmo que eu tinha morrido, né, tinha falecido. E logo eu fui colocado numa, como que eu posso dizer, numa ilusão, como se estivesse passando um filme na minha frente. E eu não sei dizer quanto tempo se passou, e eu vou falar até onde é me permitido falar. E eu não sei, de fato, o que ocorreu em todo o processo. Está bloqueado no meu subconsciente. Foi bloqueado. Esses seres bloquearam essas informações. E o retorno, eu só pude ter a certeza que eu não tinha morrido, que eu não tinha falecido, no retorno. E que nem eu falei, eu não sei quanto tempo se passou lá, até que tem uma diferenciação de tempo, né, nessa realidade para as outras realidades, né? Pode ter demorado, pode não ter demorado, eu não faço a mínima ideia. No retorno dessa experiência, eu entrei em consciência descendo daquela luz. Ao descer daquela luz, eu ainda sentia aquela energia radiante. E eu não sei descrever o que é que estava em cima, mas eu sei descrever que ele tinha um som
uma vibração sonora que parecia fundo de mar, fundo de quedas de águas de mar. É coisa de louco, mano. Tô tentando explicar o mais plausível possível aqui. E ao retornar para o meu corpo, eu ainda continuei com aquela energia, continuei recebendo telepatia. E quando eu vi que eu não tinha morrido, que eu vi que era uma situação muito paranormal, me deu uma curiosidade, eu queria retornar, mas aí essa luz se fechou daquele ambiente, saiu do meu teto. E essa energia radiante do meu corpo foi passando lentamente, lentamente. E quando eu retornei a minha consciência nesse corpo material, nesse corpo físico, eu quase enlouqueci. Quase fiquei doido. Levantei, acordei todo mundo da minha casa e falei que tinha alguma coisa em cima do telhado. E depois, quando eu vi que não tinha como eu me expressar, eu me calei. Hoje em dia, depois, há 7 anos que eu pesquiso, que eu busco essas informações, eu tenho mais informações. Só que algo de diferente aconteceu depois daquele fenômeno. Eu desenvolvi um tipo de... Como que eu vou poder te dizer? De dom. Eu comecei, depois desse fenômeno, eu comecei a ter muitos sonhos lúcidos, muitas projeções do corpo. Eu sou uma pessoa que eu faço projeção astral conscientemente. Muitas experiências eu tenho de sair do meu corpo, observar meu corpo material na cama. Eu interagir com outros seres que não estão no corpo físico também. Interagir com outras realidades, eu consigo ir para outras realidades, sempre com um mentor por perto. Muitas vezes esse mentor ele tem uma aparência humanoide. Não sei descrever, não tenho muitas informações desses mentores. Eu adentro outras realidades. E essas outras realidades que eu adentro, depois dessa experiência, até o dia de hoje, eu vejo muitas coisas. Eu vejo esses seres, eu vejo essas raças nessas realidades extrafísicas. A interação, a atividade deles no mundo extrafísico é muito mais frequente do que aqui. Eles são seres muito elevados, eles adentram essa realidade a qualquer momento. Lá nesse mundo extrafísico, nessas realidades extrafísicas, eu observo as suas naves, eu observo esses seres fazendo as suas atividades. Interagi algumas vezes com ele, mas é tudo num certo tipo de limite. Uma das experiências que mais me marcou foi uma retirada de implantes. Eu participei de um fenômeno no extrafísico que 4 seres humanoides me observavam com aquele contato telepático e eles me deram a informação para me observar meu corpo. Ao observar meu corpo, o corpo não físico, o corpo extrafísico, eu observei que meu corpo estava todo tomado de implantes, dispositivos energéticos. Eu tenho pouco conhecimento sobre esse assunto, eu sei que isso acontece, já vi relato de outras pessoas. E observando esses implantes nesse corpo não físico que eu tenho, que todos temos, que é um corpo energético, na nossa mesma forma humana, eu observei esses dispositivos e veio uma informação mental que era para me retirar aqueles implantes. E eu comecei a retirar. Todos esses implantes, eles eram conectados uns nos outros, como se fosse uma fibra ótica ligado uns nos outros. Não sei porquê, não sei quando foi colocado, ou desde quando eu tinha esses implantes energéticos, e não sei por que foi retirado. Eu só pude observar que houve uma mudança muito grande depois dessa retirada de implantes. No meu dia a dia, na minha disposição, nas minhas conexões. E muitas outras... Melhorou? Melhorou. Melhorou? Melhorou.
Melhorou. Eu passei por uma fase muito difícil na minha vida de desequilíbrio. Então eu tentava me equilibrar, buscava ajuda de tudo quanto é forma. E eu devo Você muito... acredita que essa experiência te ajudou Ajudou a me equilibrar. a te equilibrar? A me equilibrar. E deixa eu perguntar um negócio pra você. A gente vai deixar nossa caideira aqui também, porque a gente explodiu o horário tudo hoje aqui, mas é que o assunto é muito interessante. Então, de antemão, eu quero te agradecer demais pela presença, pelo carinho, para você ter vindo aqui, para você ter conversado com a gente, ter exposto a sua experiência. Eu quero deixar a última pergunta para você no seguinte sentido, Anderson. O que você atribui à sociedade no geral, ou independente de religião, o que você atribui às pessoas não terem tanto interesse em saber sobre o assunto? Será que é um bloqueio religioso que existe? É um bloqueio ideológico? É um bloqueio familiar? É um bloqueio até mesmo pessoal? O que você acha o que você atribui a nós não termos esse diálogo tão frequente, esse diálogo da gente poder conversar com a pessoa, igual o Renê? O pessoal brinca que tudo aqui, mas o Renê lá em casa, eu mesmo um dia... tem aquela coisa que você não quer acreditar. Sabe aquela coisa que você vê que você não quer acreditar? Eu, o Renê e o Kenny, nós vimos algo lá em casa, lá, entendeu? O Kenny e o Renê juram de pé junto que viu, entendeu? E assim, só que assim, a gente não quer conversar, porque quando a gente toca no assunto, você é doido, você é maluco, Você é drogado. Você é drogado, você é maluco. Você te desqualificam de tudo quanto é coisa. Porque quando a pessoa ela não consegue conversar com você no debate, quando ela não tem argumento, o que ela tenta fazer? Ela tenta te desqualificar para você não ter o que mais falar. Mas eu quero saber de você. Nossa última pergunta aqui, faltando 10 minutinhos pra gente fechar nosso programa. O que você atribui a essa falta de interesse da sociedade? É um medo psicológico? É um medo religioso? O que você atribui a isso? Boa pergunta. Faltou só uma questão aí. Às vezes também fala que a gente é esquizofrênico, né? Mas o que acontece? É o que eu expliquei no começo aqui. A gente vive numa Matrix. E cada ser humano, ele vive uma realidade. E muitas pessoas estão fixadas a sua realidade nessa Matrix aqui, nessa vibração dessa Matrix. Então, é a questão do despertar mesmo. O despertar consciencial. O planeta Terra já está entrando num planeta de 5ª dimensão. De elevação de consciências. Então, tem pessoas muitos humanos estão dormindo na Matrix. Essa é a realidade. É um sistema. É um sistema. Se as pessoas não se libertarem, não acordarem, não deixarem de ser pessoas materiais... Tem pessoas que são materiais ao extremo. Que tem, né, cara? É isso, né, cara? Tem pessoas... entra até numa questão de... Eu não vou me prolongar nesse assunto, mas a questão de quando a gente desencarna, né? Eu observo muitos desses seres também, pessoas desencarnadas, né? Humanos que desencarnam, que às vezes não conseguem sair desse plano. As pessoas são tão materialistas que elas ainda ficam presas aqui, elas não conseguem acessar a 4ª dimensão, ela fica presa nesse meio aqui, tentando ainda conviver nessa realidade, mas é a questão da falta de desprender desse materialismo, que vai ser uma grande necessidade para aqueles que querem despertar para essa nova era. Essa nova era onde a gente precisa entender, a gente precisa sair dessa caverna. A gente precisa sair da caverna de Platão. Enquanto a gente estiver dentro dessa caverna, a gente vai observar suas sombras e achar que aquilo ali é uma realidade. No momento que a gente sair da caverna de Platão, a gente vai ver a beleza do universo. Gente, eu conversei aqui com o Anderson da Galáxia. Ele que veio aqui de pronto, nos atendeu com muito carinho. Quero agradecer demais a sua presença, viu, Anderson?
Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado por você estar vindo aqui dialogar com a gente, expor a sua opinião, contar a sua experiência. É muito legal. O programa Fala Campão nasceu para isso mesmo. O programa Fala Campão é um programa extremamente democrático. Nós estamos aqui para ouvir todos e tudo, contanto que você não encha meu saco e nem vem me falar do operário aqui dentro desse estúdio. Gente, eu quero agradecer demais aqui, nós tivemos bastante audiência, todo mundo que nos acompanhou aqui, são 19 horas e 51 minutos, mas uma das entrevistas que mais se alongou, né, Gabrielzinho? Teve bastante coisa. Para quem não sabe, eu tô com o Gabriel aqui na técnica, aqui, o Gabriel, que é meu amigo, meu irmão, que eu amo de paixão, conheço ele há pouco tempo, mas tenho um carinho, um respeito tão grande por ele. Obrigado, viu, Gabriel, por você estar sempre aqui comigo, irmão. Obrigado mesmo de coração, desculpa eu ser boca de burra aí, irmão, mas eu te amo. Obrigado mesmo, desculpa aí qualquer coisa aí, irmão. O Chico do Frango chegou aqui e falou, muito me admira. Quem muito me admira é você, seu arrombado. Você não falou que ia patrocinar o programa, porra? Cadê o negócio lá? Eu mandei pra você o Pix. Você vai fazer um Pix amanhã. Você, Chico do Frango, e você, Cacau, vocês vão fazer um Pix amanhã. Você não dá uma de doido, não. O Éder acabou de chegar aqui. Diz que foi... Olha o Éder, cara. O Éder, o bicho é foda. O Éder é o dono da rádio. Diz que foi abduzido por uma churrascaria. Olha, porque o bicho é... O bicho só pensa em comer, cara. O cara é uma máquina de comer. Acabou de falar aqui, Rainan, foi abduzido por uma churrascaria, bicho. Ô, Éder, por você não chama a gente, cara. Você deixa os mais pobres aqui trabalhando pra você. É por isso que você tá aí na churrascaria. E eu e o Gabriel estamos aqui se fudendo. Puta merda, bicho. O Antônio já falou, Rainan, já deu. Agora eu vou te pichar à vontade. Acaba logo o programa. Obrigado, Antônio. Você manda aqui, por acaso? O programa é seu? Pra você estar falando alguma coisa? Seu animal. Você não manda porra nenhuma aqui, bicho. Gente, quero agradecer demais, viu, Anderson? Obrigado pela presença. Muitíssimo boa noite. Quero agradecer de coração mesmo. Gente, em Campo Grande, 19h52, eu conversei aqui com o nosso querido Anderson da Galáxia. Ele vai deixar o boa noite dele, vai deixar as redes sociais dele. Fica à vontade, irmão. Agradecer a oportunidade aí, tá? Primeira vez falando sobre esse assunto. A ufologia é algo que eu gosto muito, pretendo me aprofundar cada dia mais. Se prepararmos, né, para futuros eventos que vão acontecer. A humanidade está sendo preparada para esses eventos. Querendo ou não, vai acontecer. E quem quiser estar visitando o meu canal no YouTube, é um canal que eu falo das medicinas da floresta, eu falo um pouco de espiritualidade. É um canal que para informações mesmo, né? Esses assuntos meio fora da caixinha, né? Qual o nome do canal? É Só os Loucos Sapiens. Pode entrar lá, pode se inscrever. Vamos repetir pro pessoal, porque eu sempre brinco aqui, Lidiana, a gente fala com todo carinho, né? Mas nós alcançamos aqui, você pode achar que não, mas a nossa classe é A e B, analfabeto e burro. Então, se você puder repetir o canal aí pro pessoal. No YouTube, o canal Só os Loucos Sapiens. Sapiens de sapiência. Show de bola. Isso é no YouTube, né? YouTube. Alguém pode te seguir no Facebook também? Pode seguir no Facebook. Pode falar pra gente, então. Lidiano. Anderson Lidiano no Facebook? Lidiano no Facebook. Então, no Facebook, Anderson Lidiano, tem Instagram? Não, tem um Instagram, mas é em conjunto com a minha esposa, não tá pra... Ixi, Maria, aí, meu amigo, aí, como diz o Gabrielzinho, nem se você for de outro planeta, você vai conseguir mandar uma mensagem pra ele lá, porque senão sua casa vai cair. Não dá uma de doido, não. Então, obrigado, viu, irmão? Obrigado de coração, Anderson. De coração mesmo aqui, o Aristides de Oliveira Finado tá falando muito bom. Obrigado a você, irmão, pela presença, pelo carinho, pelo companheirismo. Gente, em Campo Grande, 19h54, eu vou pagar uma musiquinha e volto para dar uma boa noite para vocês pararem de encher o saco. Muitíssimo obrigado, viu, Anderson? Obrigado de coração. Fica com Deus. De coração, fala, Campo.